E nesse final de semana, a equipe de basquete em cadeira de rodas dos Tubarões MM Fundesp LDPG esteve em Maringá para disputar o quadrangular final da Divisão A do Campeonato Paranaense. A equipe acabou conquistando, ficando com o vice-campeonato. Durante as imagens que a gente vai mostrar agora, nós vamos bater um papo aí com o Vinícius da Luz, ele que é o capitão, porta-voz da equipe dos Tubarões. A gente vai falando de o que fez com que o time de Ponta Grossa acabasse pela primeira vez, desde que foram criadas as competições oficiais no Paraná, pela primeira vez em praticamente 5 anos, o time de Ponta Grossa perde um título. E a gente vai estar falando sobre isso. Mas primeiro eu quero dar as boas-vindas ao Vinícius da Luz, não só eu, né, como o Vinícius também, arrebentados, né? Final de semana extremamente puxado. Eu falava para um amigo telespectador, Vinícius, que pedindo desculpas da voz e tudo mais, né? Mas não tinha como não jogar junto com um campeonato tão equilibrado, tão forte como foi esse, né? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite e de poder estar falando mais um pouquinho. Sem dúvida foi de todos esses campeonatos que a gente fez aí do Paranaense, esse foi o mais equilibrado. Teve jogos, 2, 3 jogos que tiveram prorrogações, né? Teve lá uma prorrogação em 2 partidas. Nós fizemos as 3 partidas dificílimas mesmo, um grau de dificuldade assim, até que acima da nossa expectativa. Sim. Mas é isso aí. A gente foi lá, fez o que deu e estamos de volta. Não tenha dúvida. Olha, você já vai acompanhando aí as imagens do primeiro jogo. Na sexta-feira, a equipe dos Tubarões enfrentou a ADFP Fênix de Curitiba, time que havia vencido os pontagrossenses na fase de classificação. Um jogo extremamente duro, com muitas alternâncias no placar, e o interessante que a gente tem que destacar e não procurar justificativa, né? E a gente comentava, a fase dos Tubarões, nesse segundo semestre em especial, ela foi tão difícil, com lesões, a falta de verba para poder fazer jogos amistosos e tudo mais, que nós tivemos somente 2 coletivos com 10 jogadores e um amistoso que nós temos contra a Castro aqui. E fomos para a cidade de Maringá sem o William, sem o Edson, 2 jogadores importantíssimos, sem o Vitinho também, que é uma nova promessa também do basquete cadeira de rodas, Vitinho que estava se formando aí no ensino médio, e todo mundo, quando nos viu lá, achava que a equipe dos Tubarões ia ser presa fácil, né? E nessa primeiro jogo aí contra o time de Curitiba, que estava voltando da disputa do Campeonato Brasileiro da 3ª Divisão, a primeira grande surpresa, né, Vinícius? Foi um joguinho bem... Como sempre é, né? Nós e Fênix é uma rivalidade dentro do esporte muito boa, né? Sadia. E não sei o que eles pensaram da hora que olharam nós ali fora da quadra. Praticamente em 5 atletas que são a base do time, né? A gente foi com um banco que... Banco novo, um né? banco novo, 2 né? atletas que começaram agora, menos de um mês aí. A gente fez o possível para, como sempre, né? Tentar honrar a cidade, o nosso patrocínio, a nossa equipe. Foi um jogo bem complicado, mas ainda bem a gente conseguiu sair com um placar positivo. A situação contra esse time de Curitiba aí, Vinícius, parece-me que as coisas fluíram na hora certa para o time dos Tubarões, que conseguiu fazer um jogo de igual para igual até o final, e nos instantes finais acabou conseguindo uma vantagem. O jogo estava empatado, né? Faltava aí 18 segundos. Isso. O Diogo que acabou fazendo uma cesta lá embaixo, né? Num final eletrizante, né? Eu acho que o que fez a gente... O fator motivacional, por conta da gente estar só em 5 praticamente lá, e pensando no Edson e no William, que são os jogadores que também de fundamental importância para nós lá, pensando neles, no Vitor, que ficou aqui também. Então a gente tentou trabalhar ao máximo a bola, não tentar segurar a ansiedade, precipitar a bola. Tentamos trabalhar sempre os 24. Teve metade da partida a gente estava com o cronômetro no estouro ali, a bola saindo da mão do cronômetro no estouro. Então, eu acho que isso que foi que
fez o time manter a calma e manter uma regularidade boa. A gente foi a partida inteira trocando, né? 2 aqui, 2 ali, 2 aqui, 2 ali. Foi trocando ponto até no finalzinho ali a gente conseguir dar uma quebrada. E com certeza, como todas as vezes que a gente conversa sobre isso, acho que o principal é a nossa defesa, que é muito forte. Uma defesa muito forte. Você já acompanha aí as imagens do segundo jogo contra o time da APAC de Cascavel. Aí tem uma situação interessante. Os Tubarões, com a vitória sobre o Fênix, conseguiram mudar a história do quadrangular final. E esse jogo aí, a história era assim: se os Tubarões vencem, conquistam o tetracampeonato paranaense e entravam no domingo já com o título garantido. E era toda poderosa a PAC. Na verdade, a PAC Cascavel, mas o time todo do Rio de Janeiro. 4 jogadores do Rio de Janeiro, 4 atletas que já disputaram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Realmente uma força muito grande e um jogo também eletrizante, né, Vinícius? E aí foi o jogo que faltou efetivamente o Edson ou o William, porque nós tivemos que manter você com 4 faltas na partida e faltando 1 minuto e pouco para terminar, os Tubarões para que o amigo telespectador tenha ideia, chegaram a ficar 16 pontos atrás do time de Cascavel. Foram buscar, viraram. Com 5 minutos para terminar a partida, os Tubarões venciam por 5 pontos de diferença. E com 1 minuto e 15, a equipe de Cascavel encostou 1 ponto e o Vinícius acabou cometendo a sua 5ª falta. E daí não teve jeito, o Cascavel tomou proveito, abriu 4 pontos e conquistou a vitória, que praticamente tirou a chance de título dos Tubarões, né? Foi, a gente já esperava, né, essa equipe a gente enfrentou lá na primeira fase, né, do Paranaense, então a gente já sabia o que vinha pela frente. Então, tendo em vista isso, a gente tentou trabalhar a nossa melhor defesa. Infelizmente, eu tentei controlar, eu joguei praticamente um quarto inteiro com 4 faltas, né, o último quarto eu joguei com 4 faltas. No finalzinho ali, eu não cometi a falta, mas o árbitro deu, né? Infelizmente. Não tem jeito, né? Eu não fiz a falta, eu tenho consciência disso, que eu marquei sem tocar no atleta, mas o árbitro achou que viu e marcou. Então, por um erro aí, de repente, na minha humilde opinião, foi um erro de arbitragem que me tirou do jogo no momento mais importante da nossa equipe, a hora que a gente estava ali buscando empatar tinha vantagem, o jogo. Né? Tinha vantagem do jogo, na verdade. A pressão estava toda para cima de Cascavel, né? E também, tirando esse fato aí, o ponto positivo é que a gente descobriu também uma coisa nova na equipe, que é o poder de reação. A gente nunca tinha conseguido virar um placar tão adverso assim, com uma equipe dessa qualidade, né? Então, por um lado, tirando a parte ruim de não ter conseguido a vitória, a parte boa foi que a gente sabe que a nossa equipe tem um poder de recuperar muito forte. A gente buscou um jogo, se considerar dentro do basquete em cadeira de rodas, seria já um jogo perdido. Sim, não seria tem um jogo perdido. Uma diferença muito grande, né? O basquete em cadeira de rodas não permite que você deixe a outra equipe abrir muito. Se ela abrir 15 pontos ali para você buscar, é muito difícil. Ainda mais com o time de Cascavel, que estava bem reforçado. Então, a gente descobriu esse ponto positivo e a nossa força de reação, mas não deu. Não deu. Paciência, né? Agora, no domingo, os Tubarões entraram na quadra com a obrigação de vencer Foz do Iguaçu e daí ficar na torcida por uma combinação de resultados. A melhor delas seria a vitória de Cascavel sobre o time de Curitiba, que daria o vice-campeonato, pelo menos, para o time de Ponta Grossa. E foi o que aconteceu. Os Tubarões não fizeram sua melhor apresentação. O time jogou um pouco amortecido, mas jogou consciente, jogou tranquilo, abriu uma vantagem já no primeiro tempo, depois administrou, conseguiu fazer com que todo mundo jogasse e obteve uma vitória bacana, uma vitória importante também sobre Foz do Iguaçu. Um jogo bacana, né, Vinícius? Foz também já não é à toa que está na primeira divisão, né? Eles têm uma equipe bem forte. Só que como a gente já estava sabendo do resultado contra a Cascavel, a gente tinha consciência que tinha que ganhar de Foz, lógico, primeiro, para poder contar com essa possível segundo lugar,
Só que a gente entrou mais solto em quadra, já sem aquela pressão e tal, então o jogo acabou fluindo bem, a gente conseguiu abrir, já no começo da partida a gente já conseguiu abrir bastante, e foi só mantendo ali, foi bem, acho que foi um jogo, dos três foi o jogo mais tranquilo, assim, psicologicamente e fisicamente também. Até porque nos outros 2 jogos a gente teve um desgaste muito grande de não poder rodar a equipe. Muito e forte. Aí no né? finalzinho, como a gente conseguiu abrir um placar bom no começo, no final já poder rodar um pouco os atletas ali, estrear, né? Os novatos, né? Ali, Foi bacana demais. Então, o título paranaense foi para a PAC de Cascavel, o vice-campeonato para os Tubarões e a 3ª colocação para o time de Curitiba. E a gente comentava no retorno ontem de Maringá que Ponta Grossa ainda continua tendo o melhor basquete em cadeira de rodas do Paraná, porque perdeu para um time do Rio de Janeiro, na verdade, do Campeonato Paranense. Mas brincadeiras à parte, venceu aquela cidade que mais investiu no basquete em cadeira de rodas na temporada. Cada atleta desse do Rio de Janeiro veio ganhando perto de R$ 1.500 só para disputar a etapa. Então, de parabéns à cidade que tem o poder de fogo para poder contratar bem. Nós, com o time caseiro, fizemos o melhor, eu tenho certeza, com muito brilho, o time dos Tubarões aí conquistou essa belíssima colocação. E agora não para, já tem Parajapes, né? Jogos Paradesportivos do Paraná no próximo final de semana, né, Vinícius? não dá para... Não tem muito o que pensar. Amanhã já está voltando para a quadra, a gente teve hoje de descanso, amanhã já é quadra, terça, quarta, quinta a gente treina de novo, e sexta-feira viaja para Curitiba para encarar tudo isso daí de novo, né? As mesmas equipes que a gente pegou aí, a gente vai pegar lá. Só que a gente vai ter uma ajudinha aí para poder compensar a falta do William, do Vitor e do Edson. Maravilha. Olha, Vinícius, eu quero parabenizar todo esse grupo aí. Eu já falei, realmente a equipe dos Tubarões é a menina dos meus olhos aí, enquanto profissional de basquete nesses 20 e poucos anos de carreira. Não tenha dúvidas que eu me orgulho muito de estar à frente desse time, de trabalhar com vocês. E, ver vocês na quadra fazendo o que vocês fazem, sem ter muitas vezes o reconhecimento financeiro por isso, vivem sem a estrutura total. Nós temos o Márcio Paulic do Grupo MM Mercado Móveis, que é o grande pai desse time, e sem ele o Tubarões nem existiria. Mas acontece que os custos hoje para reestruturar o time passam aí da casa dos 50, 60 mil reais, dinheiro que não existe, e o time ainda consegue ter um poder de competição muito forte, consegue trabalhar muito bem, consegue dar trabalho para os adversários e ainda traz a condição de ser um dos melhores times do Paraná. Parabéns a você, e eu estendo também a todo o time. Eu agradeço. E a gente está junto, né? A gente começou esse negócio, eu já há 9 anos aí dentro do basquete. Agradecer o Márcio por estar confiando na gente, mesmo que a gente sabe que precisa de mais recursos, precisa de mais incentivo, de mais dinheiro, porque não adianta falar a gente tem os atletas, mas não tem o equipamento adequado, e sem dinheiro não vai para frente. Tem que ter dinheiro, comprar cadeira é caro, comprar todo o material de basquete em cadeira de rodas é muito caro. Então, agradeço ao Márcio por continuar esse ano com a gente, espero que ele continue mais, e as outras empresas, aí, os empresários da cidade que têm interesse em apoiar essa ideia. Garanto para vocês que a gente vai trazer muito mais coisa para Ponta Grossa.